Vamos então para o sétimo item da nossa lista. Se você não viu os outros vídeos, o link está aqui na descrição. E nesse vídeo a gente vai falar sobre métodos de arrays. Vamos lá então para métodos de arrays. A gente vai ver filter, map, find, concat e splice. Então primeiramente eu vou apagar o que tem aqui na tela. Só para a gente não confundir por enquanto. Vou comentar isso aqui. Então vamos lá. Até fechar aqui. Vamos ver então o método filter. Digamos que a gente tem aqui um array. Aqui é só o nome da variável, pode ser qualquer nome, sem problema nenhum. Aqui a gente vai ter um array que vai ter os números de 1 até 9. Digamos que eu queira filtrar esse array e eu queira só os números que forem maiores do que 5. Então eu posso criar aqui um novo array, onde eu vou passar o meu array inicial, ponto, filter. E aqui dentro, o meu filter, ele espera receber uma função que tem um parâmetro, que vai ser por onde ele vai me passar cada item do array, e ele espera um retorno de verdadeiro ou falso para saber se esse item ele vai incluir no novo array ou não. E aqui a gente pode usar a nossa arrow function. Então aqui eu tenho só as chaves, onde eu posso colocar um item do meu array. Aqui a variável eu que dou o nome, pode ser item, pode ser i, pode ser qualquer coisa. Aqui é o nome da variável que eu estou dando. Eu estou passando para o filter a minha função com a minha variável e ele vai utilizar essa função e vai me retornar nessa variável cada item do array. E aqui eu vou ter a minha função arrow, abre e fecha chaves, e aí eu vou retornar para o filter se esse item que ele me passou eu quero no novo array ou não. Então, digamos que eu queira só itens maiores do que 5, eu vou retornar item maior do que 5. Então, nesse meu novo array, eu só vou ter os itens 6, 7, 8 e 9. Vamos ver se isso deu certo? Então, eu vou colocar aqui console.log, novo array, e eu vou rodar o meu app 6, 7, 8 e 9. Então, o filtro funcionou perfeitamente. Um detalhe da arrow function é que a gente só precisa utilizar a palavra return se a gente utilizar chaves. Aqui, como é bem pequeno, a gente só utiliza uma linha, nem precisaria de chaves, a gente poderia fazer assim. Aqui eu acabei apagando isso sem querer, mas a gente poderia fazer simplesmente assim. A nossa arrow function ela vai ter os parênteses com a variável, a arrow, que simboliza a nossa arrow function, e logo em seguida já vem qual que é o retorno dessa função. Quando eu não utilizo chaves, eu posso omitir a palavra return. Se eu colocar chaves, aí então eu sou obrigado a colocar a palavra return. O próximo item então é o map. Muita gente pensa que o map ele é como se fosse um for, para a gente passar por todos os itens do array. Só que na verdade não é bem assim. O map ele é para a gente utilizar para passar por todos os itens do array, sim, só que a intenção dele maior é para a gente retornar um array diferente. É muito comum lá no React a gente utilizar o map num array de objetos para a gente gerar uma lista. Então a gente tem um array de usuários, por exemplo, e a gente vai ter uma lista onde a gente vai ter várias divs ou alguma outra tag. Então o que a gente está fazendo? A gente está utilizando o map para transformar um usuário, um objeto usuário, num HTML que contém os dados do usuário. Nota a diferença? A gente está então utilizando um map para transformar um array de objetos em um array de uma outra coisa. Nesse meu exemplo, um array de HTML. Mas para a gente exemplificar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o map para retornar todos os números do array multiplicado por 2. Então aqui eu posso colocar novo array, recebe array.map, onde eu tenho o meu item, pode ser apenas i, como eu falei, aqui é o nome da variável, a gente pode dar o nome que a gente quiser. Tem a nossa arrow function, e como eu não vou colocar chaves, porque é uma expressão pequena e bem simples, eu não preciso colocar a palavra return. Então eu posso simplesmente colocar i vezes 2. Isso significa que para cada item do meu array, eu estou retornando ele vezes 2.
Então, no meu novo array, eu vou ter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18. Vamos só olhar então se deu certo. A gente vai rodar. Então, a gente tinha um array de 1 até 9 e a gente utilizou o map para transformar esse array num novo array com todos os números multiplicados por 2. E agora a gente vai ver então o find. O find, como o próprio nome diz, é para a gente buscar alguma coisa. Então, a gente quer buscar um item de dentro de um array. Então, aqui eu poderia fazer o seguinte, eu poderia colocar const item recebe array.find. Digamos que eu queira encontrar ou que eu queira saber se o meu array ele tem o número 6. Então, aqui, parâmetro igual aos outros. A gente tem a arrow function, também igual aos outros. Como eu não vou utilizar chaves, não preciso usar a palavra return. Se eu utilizar, eu preciso usar o return. Mas aqui eu posso simplesmente colocar i igual a 6. Ou seja, eu estou aplicando a função find no meu array e ele vai me retornar o item que for igual a 6. Se eu por acaso não tivesse o item, ele ia me retornar undefined. E um detalhe importante de notar aqui é que no JavaScript a gente utiliza 3 sinais de iguais para fazer uma comparação. 2 sinais de iguais a gente está comparando, mas a gente não está comparando o tipo. Então, por exemplo, se o i é 6 e a gente comparar com i string 6, isso vai retornar true, porque ele não está comparando o tipo da variável, e sim se elas são iguais. 6 número é igual a 6 string. Agora, se a gente colocar 3 iguais, isso aqui vai dar falso. Por quê? O número 6 ele é diferente da string 6. Então, é por isso que a gente utiliza no JavaScript e em algumas outras linguagens 3 sinais de iguais para a gente fazer comparação, porque a gente quer comparar não só o valor, mas também o tipo da variável. E aqui eu posso fazer um console.log colocando o item e ele deveria me mostrar aqui então o item 6. Digamos que eu procure por um item que não existe, o 10. O 10 não tem no meu array. Então, ele vai me retornar undefined, porque ele não encontrou o que eu estava buscando. E agora a gente tem o item concat. O concat ele vem de concatenar, ou seja, ele é utilizado para a gente concatenar 2 arrays, por exemplo. Então, digamos que eu tenho aqui o array de 1 até 9. Eu tenho aqui o meu array 2. Array 2, que vai de 10 até 19. Agora, digamos que eu queira unir esses 2 arrays em um único array. O que eu posso fazer, então, é novo array, recebe array.concat array 2. Então, eu estou concatenando o array 2 dentro do array 1. Vamos ver como é que ele ficou? Então, eu coloco para rodar e está lá. Agora, a gente tem um array de 1 até 19. E agora, a gente tem, então, o splice. O splice ele é utilizado para a gente adicionar e remover itens. Por exemplo, a gente vai ter aqui um novo array que recebe o meu array inicial, ponto, splice. E aí aqui a gente tem alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é qual que é o índice que eu quero acessar. Lembrando que índices de arrays, eles começam de 0. Então, o meu número 1, ele está no índice 0. Meu número 2 está no índice 1, número 3 no índice 2 e assim por diante. Então, digamos que eu quero acessar o índice 1, assim eu estou acessando a posição onde eu tenho o número 2, e a partir dessa posição eu quero remover 3 números. Qual que seria o resultado final do meu array? A partir do número 2 eu quero remover 3 números. Então, eu estou removendo o número 2, o número 3 e o número 4. Eles vão estar fora do meu novo array. Vamos ver se está correto.
O retorno do splice, na verdade, retorna os itens que a gente removeu. Se a gente quisesse ver qual que era o resultado que ficou dentro do array que a gente deu o splice, então a gente teria que fazer o log aqui do array inicial. O array inicial é que foi removido os números que a gente falou. Então, só recapitulando, quando a gente fez o array.splice e a gente informou que a gente queria, a partir do índice 1, remover 3 itens. Então, a gente queria remover o 2, o 3 e o 4. O meu array inicial, ele então vai ser removido esses números. E o retorno do splice são os números que eu removi de dentro do array inicial. Então, o meu array inicial ele vai ser removido o 2, o 3 e o 4. E se eu colocar um retorno, se eu colocar uma variável para receber o retorno do splice, ele vai receber justamente os itens que foram removidos, que nesse caso foi o 2, o 3 e o 4. Agora eu também posso fazer o seguinte, eu também posso incluir itens. Eu tenho 2 parâmetros. Primeiro, o índice que eu quero iniciar. O segundo, quantos itens eu quero remover a partir do índice inicial. E o terceiro, valores que eu queira inserir após a operação inicial. Então, digamos que eu queira colocar aqui 10 e 11. O que isso vai acontecer? O meu array, eu vou remover o 2, o 3 e o 4. E na posição do 2, eu vou começar a inserir os valores que eu coloquei lá. Então, eu vou inserir o 10 e o 11 no lugar do 1, no lugar do 2 e do 3. Então, eu vou ter 1, 10, 11, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos conferir? E é isso mesmo. E o meu novo array, que recebeu o retorno do splice, ele tem os itens que foram removidos, que é o 2, o 3 e o 4. E se eu colocar 0 no item para remover? O que isso vai acontecer? Vai acontecer que eu estou informando que eu quero, a partir do índice 1, eu não quero remover nenhum item e eu quero inserir 2. Então, ele não vai remover nenhum e vai inserir mais 2 itens a partir do índice 1. Então, eu vou ter 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E tá lá, esse é o resultado que a gente tem. Então, só recapitulando, o splice a gente informa então o índice inicial que a gente quer fazer uma operação. O segundo é quantos itens a gente quer remover a partir do item inicial. Pode ser 0, como é o caso aqui. E logo depois, a gente pode ou não colocar valores que a gente quer incluir naquele array, depois da operação inicial. E assim a gente finaliza a explicação sobre os métodos de array filter, map, find, concat e splice. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E para ir para o próximo vídeo, como sempre, é só clicar no card que está aqui na tela ou no link na descrição. Vejo você no próximo vídeo para a gente falar sobre operadores REST e spread.